Na última semana, quase 400 migrantes foram interceptados no mar Mediterrâneo e devolvidos à Líbia. A Organização Internacional para as Migrações divulgou os dados que mostram a realidade dramática dessa rota migratória. Entre os dias 22 e 28 de junho, um total de 397 migrantes foram interceptados no mar Mediterrâneo e obrigados a retomar a Líbia, país que, segundo a Organização Internacional para as Migrações, não oferece segurança para essas pessoas. Do total, 352 eram homens, 32 mulheres e 13 crianças. Esses números constam no relatório semanal da Organização Internacional para a Migrações, que acompanha o fluxo migratório na região. Desde o início de 2025, mais de 11 mil migrantes foram devolvidos à Líbia por meio de interseções marítimas e as estatísticas são preocupantes. 265 morreram e 277 desapareceram durante a perigosa travessia no mar Mediterrâneo Central, rota que tem na Líbia o seu principal ponto de partida para a Europa. A instabilidade na Líbia, que se intensificou após a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, transformou o país em um enorme ponto de trânsito para migrantes, principalmente oriundos da África subsaariana. Em 2025, de acordo com os dados da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 92 mil refugiados e requerentes do asilo vivem atualmente na Líbia, a maioria deles do Sudão. Em resposta a esta crise, a Organização Internacional para Migrações reforçou o programa de retorno voluntário assistido, que tem servido como uma corda de salva-vidas para migrantes que desejam voltar aos seus países de origem de forma segura. Até agora, 397 migrantes retornaram voluntariamente somente nesta última semana. Os números também revelam que de quase 30 mil migrantes que chegaram às costas italianas neste ano, quase 27 mil partiram da Líbia, reforçando a importância do país na rota migratória do Mediterrâneo Central. O presidente moçambicano apresentou numa conferência internacional em Espanha uma proposta de parceria global para o financiamento climático. Daniel Chapo destacou a importância de soluções inovadoras para enfrentar os desafios financeiros dos países em desenvolvimento. No início da 4ª Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento, realizada em Sevilha, Espanha, o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, apresentou uma proposta ambiciosa para a criação de uma parceria global para o financiamento climático. O objetivo é direcionar recursos para os países mais vulneráveis, promovendo um modelo de cooperação que priorize o financiamento climático, a industrialização inclusiva e a capacitação estratégica. Chapo destacou a conferência como uma oportunidade estratégica para pensar em soluções concretas e sustentáveis para os desafios financeiros que os países em desenvolvimento enfrentam. Ele reforçou o compromisso de Moçambique com reformas estruturantes e uma visão clara de transformação econômica baseada na boa governação, infraestruturas, industrialização, capital humano e sustentabilidade ambiental. Entre as 5 propostas apresentadas, destaca-se a criação de bancos de desenvolvimento nacionais e regionais focados no financiamento da industrialização rural, das pequenas e médias empresas e da economia verde. Outra iniciativa importante é a Plataforma Continental de Inclusão Financeira Digital, que visa facilitar o acesso de jovens e mulheres a microinvestimentos por meio de fichas africanas. Moçambique também defende a criação de mecanismos multilaterais para a gestão sustentável da dívida, com transparência e incentivos ao investimento, além de um compacto global para a formação de capital humano com centros regionais de excelência. O encontro da ONU busca relançar modelos de mobilização de recursos para o desenvolvimento, especialmente diante de déficit de
4 bilhões de dólares anuais em ajuda pública. Mais de 190 países participaram da conferência, que ocorre 10 anos após a última reunião realizada na Etiópia. Daniel Chapo sublinhou a necessidade urgente de fortalecer os bancos nacionais de desenvolvimento para catalisar investimentos que dinamizem as economias locais e reforçarem a agricultura, base fundamental para o desenvolvimento sustentável. Vamos agora ao giro pelo mundo. No Sudão do Sul, a violência intercomunitária voltou a causar morte e destruição. Pelo menos 19 pessoas perderam a vida e outras 27 ficaram feridas em novos confrontos entre grupos étnicos na região central do país. 19 pessoas morreram e pelo menos 27 ficaram feridas em confrontos violentos entre grupos da etnia Dinka no Sudão do Sul. O incidente ocorreu entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira, após jovens armados da comunidade de Gok roubarem gado e sequestrarem um idoso da comunidade Agar no condado de Rumbek Central. Segundo o comissário-geral da Polícia do Estado, Mabor Majok Machar, a ação provocou uma retaliação violenta. Os Gok relataram 10 mortos e 15 feridos, enquanto os Agar afirmaram que 9 pessoas foram mortas e ao menos 12 ficaram feridas, um número que pode aumentar. Para conter a violência, unidades policiais com veículos todo-terreno foram enviadas às zonas afetadas. O estado de Lagos, embora relativamente estável nos últimos anos, continua vulnerável a surtos de violências motivados por disputas por gado, terras de pastagem e tensões étnicas históricas. A violência acontece semanas após ataques do Exército Branco, grupo da etnia Nuer, que deixaram cerca de 20 mortos. Esses episódios reforçam os desafios enfrentados pelo Sudão do Sul desde a independência em 2011, em especial diante do frágil acordo de paz de 2018, ameaçado por tensões políticas crescentes. A tensão entre o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica escalou nesta semana, com o Irã rompendo cooperação e ameaças contra o diretor-geral da agência, Rafael Grossi. A comunidade internacional reagiu com fortes condenações. O presidente iraniano anunciou que o Irã suspendeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, acusando o diretor-geral Rafael Grossi de conduta destrutiva. A decisão ocorre após uma série de tensões, incluindo ataques americanos às instalações nucleares iranianas, que abalaram a confiança no trabalho da agência da ONU. Na semana passada, o Parlamento iraniano aprovou a suspensão de cooperação sob a liderança do presidente do Parlamento, que questionou a credibilidade da Agência Internacional de Energia Atômica. A situação agravou-se quando o jornal ultraconservador, alinhado ao líder supremo Ali Khamenei, publicou um editorial pedindo a condenação à morte de Grossi caso ele retomasse ao Irã, acusando-o de espionagem para Israel. França, Alemanha e Reino Unido emitiram um comunicado conjunto condenando as ameaças e reiterando o apoio à Agência Internacional de Energia Atômica e a Rafael Grossi. Os países também exigem que Irão retome imediatamente a cooperação e garanta a segurança dos funcionários da agência no território iraniano. O sul da Europa enfrenta uma forte vaga de calor com temperaturas acima dos 40 graus, levando o risco de incêndios florestais e preocupação da saúde para milhões de pessoas em países como Portugal, Itália, Espanha e Grécia. Em Portugal, 7 distritos, incluindo Lisboa, Beja e Évora, estão em alerta vermelho devido às altas temperaturas. No domingo, a Proteção Civil combateu um incêndio em Castelo Branco com o apoio de 165 operacionais, 52 veículos e 4 meios aéreos, reforçando a gravidade da situação. Especialistas associam a frequência e a intensidade dessas ondas de calor às mudanças climáticas, que vêm tornando os eventos meteorológicos extremos mais comuns e severos no sul da Europa.
Moradores e turistas buscam refúgio para se protegerem do calor intenso, enquanto as autoridades recomendam cuidados redobrados. Além do risco aos ecossistemas e à segurança pública, a alta temperatura pode agravar problemas respiratórios e cardiovasculares, especialmente entre idosos e grupos mais vulneráveis. As autoridades seguem monitorando a situação e pedem atenção para as medidas preventivas. Milhares de pessoas bloqueiam ruas na Sérvia após a detenção de manifestantes antigovernamentais. Os protestos começaram depois da cobertura de uma estação ferroviária renovada ter desabado em novembro, matando 16 pessoas. Muitos sérvios atribuíram a tragédia que aconteceu no norte do país em novembro do ano passado, que matou 16 pessoas, à negligência dos projetos de infraestruturas do Estado, motivada pela corrupção. Milhares de pessoas bloquearam as ruas da Sérvia no domingo, indignadas com a detenção de manifestantes antigovernamentais que entraram em confronto com a polícia numa grande manifestação realizada um dia antes, apelando à realização de eleições legislativas antecipadas. Os manifestantes montaram vedações metálicas e colocaram contentores de lixo em vários locais da cidade, bloqueando também uma ponte importante sobre o rio Sava. Noutro local da Sérvia, os manifestantes atiraram ovos aos escritórios do Partido Progressista Sérvio no poder. Os manifestantes exigiram que as autoridades libertassem dezenas de estudantes universitários e outros manifestantes que foram presos por terem atacado a polícia ou por alegadamente terem conspirado para derrubar o governo numa manifestação realizada sábado em Belgrado. Os manifestantes declararam o atual governo populista ilegítimo e atribuíram-lhe a responsabilidade por qualquer violência. No sábado, os confrontos com a polícia de choque eclodiram após o fim da parte oficial da manifestação. A polícia utilizou gás, pimenta, bastões e escudos, enquanto os manifestantes atiravam pedras, garrafas e outros objetos. A polícia informou no domingo que 48 agentes ficaram feridos e 22 manifestantes procuraram ajuda médica. Das 77 pessoas detidas, 38 permaneceram sob custódia no domingo, a maioria delas enfrentando acusações criminais, disse o ministro do Interior. Pelo menos mais 8 pessoas foram detidas durante o dia, conforme informou o Ministério Público. E agora, uma boa notícia. Não existem proibições de visto para cidadãos de países africanos, incluindo cabo-verdianos, de entrarem nos Estados Unidos da América. Uma posição reafirmada pela porta-voz em língua portuguesa do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. A responsável explica que está em causa são análises caso a caso com o objetivo de garantir a segurança dos Estados Unidos. Não há nenhuma proibição de vistos. As pessoas ainda podem solicitar visto. As nossas embaixadas e os nossos consulados ao redor do mundo estão recebendo solicitantes. Portanto, vamos considerar cada solicitação de visto utilizando as medidas necessárias para proteger a nossa segurança nacional. Importante lembrar que o solicitante de visto, se fosse um visto de não imigrante, de turista e estudante, a pessoa precisa demonstrar laços suficientes com o seu país para comprovar que a pessoa vai voltar para o seu país, referiu Amanda Robertson, porta-voz em língua portuguesa do Departamento de Estados dos Unidos da América. Questões relacionadas com alegadas restrições de viagens a mais de 36 países africanos e o aumento de tarifas foram consideradas obstáculos aos negócios pelo presidente da Comissão da União Africana durante a 17ª Cimeira de Negócios EUA-África, que decorreu na última semana em Luanda. Sobre o fim da AGOA, Lei de Crescimento e Oportunidade para a África, bem como dos programas de ajuda ao desenvolvimento, Amanda Robertson afirma que a estratégia passa por deixar de prestar assistência
insistência para reforçar a diplomacia comercial entre os Estados Unidos e África. Os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar com os parceiros africanos e estamos realinhando, reposicionando o nosso trabalho de ajuda, de assistência que tradicionalmente oferecemos na África. Agora estamos fazendo uma mudança para uma estratégia de diplomacia comercial, convidando membros do setor privado americano, governos africanos à mesa para negociar acordos para abrir o claro potencial que existe em África, explica. A porta-voz da língua portuguesa do Departamento dos Estados Unidos da América destaca a tecnologia digital, as energias renováveis sustentáveis e a modernização das infraestruturas como setores prioritários para os investimentos norte-americanos no continente africano nos próximos anos, incluindo em Cabo Verde. Amanda Robertson afirma que o governo dos Estados Unidos está em diálogo com os governos africanos para reduzir algumas barreiras, como excesso de burocracia que podem dificultar os investimentos norte-americanos no continente.